Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva a Voz Delas. Como eu sempre digo, falando histórias da vida real. Aqui não tem mimimi, aqui é para contar histórias de verdade, de tudo que acontece no dia a dia. E eu tenho certeza que alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, algum contexto vai fazer sentido para você. Então prepara o papel e a caneta e anota algum insight que você possa ter nessa conversa super prazerosa que a gente vai ter com duas mulheres incríveis aqui na mesa com a gente hoje. E te convido, claro, a compartilhar esse episódio com outras mulheres, com a sua mãe, com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua vizinha, que precisa ouvir uma história diferente para entender e encarar muitas vezes a vida e aquele desafio que você possa estar enfrentando nesse momento sob uma outra perspectiva. Então fica com a gente, tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa. E hoje, aqui comigo, eu tenho duas mulheres que são irmãs, que são sócias hoje também. Eu tenho aqui comigo a Simone Trentin e a Patrícia Trentin. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente fica bem feliz em ter vocês aqui e hoje numa pegada diferente, né? Hoje eu estou conversando com duas irmãs, duas sócias. E para a gente começar, eu quero conhecer, além de eu conhecer melhor vocês, mas principalmente o nosso público. Se alguém perguntar para vocês quem vocês são, a primeira vez que você vai se apresentar para alguém, eu quero que você me diga, Simone, quem é você? Bom, eu posso descrever que eu me permito ser várias formas de Simone, né? Então, na minha jornada toda de 30 anos, então, de vida, né? A gente vai construindo várias formas de viver a vida, né? Então, eu sou mãe do Felipe, que é uma das minhas realizações mais lindas, assim, da minha vida. Eu sou psicóloga também, e sou agricultora, e sou empreendedora no turismo rural, né? Com a minha irmã Patrícia. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada, muito feliz. Eu sou muito família, então a minha riqueza, a minha fortaleza está na minha família, que eu amo eles demais. Então, como eu disse, eu sou muito privilegiada. E eu me permito ser leve, eu me permito ser brava, eu me permito ser quem eu tiver vontade de ser. Então, eu não costumo muito ficar numa caixinha e para tentar agradar o outro, né? Eu gosto de me permitir ser quem eu quiser, então. Essa sou eu. Uma mulher, ela tem muitas fases, né? Isso. Muitas versões e se permitir isso é fantástico. Isso. Que legal. E quem é a Patrícia? Bom, então, diferente da Simone, eu não sou tão permissiva, né? A gente brinca, né? Que eu e a Simone, a gente é irmã, a gente tem muitas coisas muito parecidas e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Então, eu sou a Patrícia, eu sou enfermeira de profissão, então eu tanto trabalho na enfermagem, mas eu também trabalho na parte educacional. Então, atualmente, eu sou enfermeira que trabalha mais com crescimento, desenvolvimento e treinamento de colaboradores. Mas também já fui enfermeira emergencista, aquela situação de tiro, facada, paulada, pedrada, essa era a Patrícia, né? Aí depois a gente percebe que a gente vai mudando conceitos, mudando pensamentos, elencando prioridades. E chegou um momento que eu percebi que eu precisava justificar algumas coisas, mas levar a minha vida de uma outra forma. Então, eu deixei dessa parte de enfermeira emergencista, mas ele ainda continua, sabe? Quando fica um pouquinho ali, então a gente não deixa totalmente, porque eu ainda dou aula na residência de urgência e emergência, eu dou aula na pós, então eu sempre tenho uma vida muito ativa, né? Então, basicamente, o meu profissional ele é muito voltado para a enfermagem. E é interessante porque a enfermagem ela te traz o ato do cuidado. E, por vezes, você esquece do ato de cuidar, né? De se cuidar. Então, tem alguns momentos que você começa a se perceber
será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero para sempre ou por um período? E foi aí que a gente começou com isso de... Será que a gente não tem outras possibilidades? Será que a vida é só isso? Né? De pensar eu só tenho essa linha de raciocínio. Eu entrei na graduação, pós-residência, trabalho. E agora? E foi aí que veio a Patrícia Simone nessa pegada mais turismo rural. Porque, no final, tanto eu quanto a Simone, a gente sempre teve um pezinho no interior. Eu saí do interior com 17 anos, mas ele nunca saiu de mim. O pessoal brinca que eu sou meio agro, né? Que dia de semana uma coisa, final de semana outra coisa, e a gente trabalha, né? De dia uma coisa, à noite outra, né? Então é mais nesse sentido. Então, a agricultura, ela sempre fez muito parte do nosso processo, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto processos. E eu acho que quando você é construída numa agricultura familiar, você tem uma perspectiva diferente de processos. Então, eu fui para a cidade, que a gente fala, né? Eu brinco que a gente sai do interior e a gente vai para a cidade, como se existisse só o rural e o urbano, né? Mas eu fui para o urbano e eu percebi que lá no urbano faltava algo, sabe, que você olha e tu diga bem assim, o que me move, né? E atualmente o que me move são várias coisas, mas uma delas é estar empreendendo. E ontem a gente até estava comentando sobre uma música, né, que é tirar do coração e pôr na sola do sapato. Agora a gente está na sola do sapato, né? Mas é muito isso. A Patrícia, ela também é uma junção de várias coisas e às vezes as pessoas pensam nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfermagem com plantar soja, com turismo, com... E, na verdade, elas se juntam, elas se constroem, elas se criam. Então, é uma junção de várias coisas. Elas já chegando nesse podcast, mostrando que a vida não é só isso. Nunca. Né? Nunca é só isso. Tem muito além disso. Quer dizer, a gente já começou pancadão aqui. Gostei. Gosto quando é assim, a gente mostrando que realmente a vida é muito mais do que às vezes a gente acha que ela pode ser ou que ela realmente é. Simone, me conta como foi a infância de vocês. A gente tem aqui nos bastidores o Felipe, o bebê da Simone, está aqui nos bastidores, e a mãe também nos acompanha aqui nos bastidores da Simone e da Patrícia. Ela não está aqui dentro da sala agora, mas eu quero e faço questão de entender como foi a infância de vocês. Foi uma infância leve? Foi uma infância difícil? Me fala um pouco sobre essa infância e o que você tirou dessa infância que forjou a Simone que é hoje? Eu acho que, como eu disse no início, a questão da família é muito forte em mim, porque eu tive sempre o exemplo dos meus pais de uma forma positiva. Então, a gente nunca viu, por exemplo, eu nunca vi o meu pai e nem o meu nono, que a gente sempre morou com o nono. A gente fala nono, né? Porque é uma cultura italiana, mas é avô. Nunca vimos eles bêbados. Eles nunca foram só beber socialmente, então eu nunca vi meu pai agressivo. Eu nunca vi meus pais brigarem, discutirem na nossa frente. Isso nunca aconteceu. Então, a gente vê os meus pais como uma fortaleza. E da mesma forma que eles têm boas ações, eles nos ensinaram muito nessa vida. Então, nos ensinaram a trabalhar, nos ensinaram a brincar, né? Nos permitiram deixar a gente ser quem a gente quisesse ser. Então, a gente trabalhou muito quando criança, porque tinha-se o costume, né, na agricultura de trabalhar, de ajudar os pais, e eu acho isso muito importante. Hoje a gente vê a importância. A gente lembra de alguns trabalhos que até se tornavam um pouco perigosos, né, mas que hoje a gente não teria. Estamos vivos. Hoje a gente já não faria assim, né? Mas a gente brincava. Então, a minha vida, acho que a gente escolhe como a gente quer levar a infância. Mas a minha escolha só tem coisas boas, assim, porque a gente usava muito a criatividade. Então, qualquer coisa virava um chuveiro na casinha, né? A gente brincar de fazer de conta, quem subia mais alto nas árvores. Aí a gente fazia prédios nas árvores, que era o quê? Só colocar tábua e deitava, não sei como a gente não caía, sabe? Então é algo assim muito mágico. Era um mundo de fantasias que a gente transformava o que a gente queria na nossa infância. Então, assim como teve muita responsabilidade, que eles acreditavam muito na gente, sabe?
Eu lembro que o pai dizia assim, nossa, olha, ela consegue. Por exemplo, ia podar umas árvores, né? A gente ia arrastando os galhos para ele, né? Nossa, olha, ela está conseguindo, como ela é forte. E nós se sentíamos muito especial naquilo, sabe? Que a gente era capaz, que a gente conseguia. Então, a forma com que eles sempre incentivaram a gente a esse processo de trabalho e trazer essa responsabilidade, eu acho magnífico, pela escolaridade que eles tiveram também. Então, eu acho que eu consigo ver amor em tudo que tinha, até nos xingamentos, nas palmadinhas que sempre existiam, né? Mas a gente também acabava aprontando algumas. Mas foi muito especial. Eu sou apaixonada na minha infância e eu acho que é por isso que eu quero que o Felipe tenha esse contato com a natureza, com os animais principalmente. Porque eu acho que, eu acredito, nem só acho, eu acredito sim que tem muito processo de cura no interior. As árvores, estar no meio do mato, de você estar em contato com as vacas, com os cavalos, os cachorros, né, os gatos, enfim, o trato com os animais. Então, tudo isso eu acho muito mágico, sabe? E é isso que a Patrícia estava falando antes, a gente sente falta disso, sabe? Então, a gente foi para a cidade, os nossos pais diziam, estudem para ser alguém na vida, né? Como se quem não estudasse não fosse alguém. E é muito pelo contrário, né? O ser alguém vai muito além do estudo. É uma questão de personalidade, de caráter. Então, a gente foi para a cidade, mas o nosso pezinho está lá no interior e a gente ama. Eu sou apaixonada pela minha infância, que só tenho memórias boas de lá. Que privilégio, né? Poder crescer assim, algo que a gente hoje vê até como uma dificuldade para muitas famílias poder permitir que os seus filhos cresçam nessa formatação livre, leve, solta, permitindo ser quem você é. Que privilégio. Patrícia, você comentava que aos 17 anos você saiu de casa para estudar. Como foi essa escolha da enfermagem? Porque você falou muito, né, sobre... Hoje você dá aula na pós-graduação, você tem esse contexto, né, de estar em contato, estava, né, com o emergencial, mas não deixa de estar ainda através dos estudos também, sendo professora. Mas vamos lá, eu sou filha de agricultores, estava lá no interior e de repente eu resolvi ser enfermeira. Como é que foi isso? É interessante. Você sabe qual foi a minha primeira intramuscular da minha vida? Ai, não imagino. Foi na Simone. Ai, meu Deus. Sempre precisa. A gente precisa de um... Só que eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, 7? Nossa, não tinha isso. Talvez nem isso. Pra você ter uma noção. É como as pessoas dizem, ai, desde quando? Desde sempre. Eu sempre fui enfermeira. Sempre, porque simplesmente eu abri uma gaveta, eu vi que tinha uma seringa, uma agulha, eu tirei a capinha e falei... Mentira que tu juro fez pra isso. você. Eu fui lá e eu Você acredita? simplesmente apliquei Não tô acreditando. na bunda da minha irmã. Assim, pelo que eu lembro, não foi muito bom o desfecho pós. Não, eu até posso imaginar o porquê. Sabe, assim, cara, não sei porquê. Não, Tá, não é- é que assim, Foi tava uma simples lá, agulhada. isso, tava lá dando sopa, Por que não? por que não? Então, Um bundão daqueles. por que não, né? Não deu muito bem o desfecho pós, mas assim, querendo ou não, essa parte de cuidado, eu acho que chegou no momento de ensino médio que você precisa pensar e definir o que você vai ser e às vezes eu acho que muitas das nossas escolhas elas vêm sim do conhecimento e do que a gente entende, mas às vezes com 17 anos não é um entendimento total de processos. Eu acho que você vai no que você mais ou menos acha que vai ser. Então, para ser bem sincera, eu tinha começado fisioterapia na Unichapecó, porque eu não achei que eu passaria na Universidade Federal da Fronteira Sul. E aí depois, quando eu passei no vestibular, que na verdade foi na segunda chamada, aí eu acabei trancando a fisioterapia e entrando na enfermagem. Mas eu acho que o que mais me trouxe para o lado da enfermagem foi essa sensação de poder cuidar, do ato do cuidado. E eu acho que quando você faz algo que você percebe que faz a diferença, é muito diferente. Você não trabalha com aquela caixinha, com aquele processo diário de fazer sempre a mesma coisa. A enfermagem ela não tem isso. Você conhece pessoas, você
conhece vidas, você conhece histórias e você faz parte do processo. Então, a enfermagem ela faz parte do nascer e do morrer. Ele permeia todos esses processos. Então, eu sempre quis fazer algo que eu pudesse mudar a vida das pessoas. E a enfermagem veio muito nessa ideia de poder mudar a vida das pessoas de alguma forma. Nessa perspectiva até me parece bonito. Mas quando a gente está lá... A prática depois ela altera como alguns paciente, processos. Na prática depois você percebe que algumas coisas, eu sempre digo, quando você trabalha na enfermagem, você trabalha para cuidar do outro. Mas você, por vezes, tu também precisa de cuidado. E, às vezes, para quem está como paciente, às vezes era muito difícil você perder alguém, um paciente, e você ter que, sabe, bater a roupa, sair da sala e continuar o atendimento. Porque as pessoas que estão lá fora, elas nem sabem o que aconteceu dentro lá. E você ter que estar com a cara tranquila para dizer: bom dia, senhor. O que aconteceu contigo. Então, às vezes, quando você pensa na área da saúde num geral, ela é majoritariamente feminina. Então, a gente tem esse ato, parece que a mulher ela tem o ato de cuidar, ela tem a empatia. Não que os homens não tenham, mas parece que culturalmente a gente tem isso. Só que, às vezes, chega num momento que quem é que cuida de quem está cuidando? Né? Você trabalhar o dia inteiro no palpegueiro, que a gente fala. Eu trabalhei muito tempo no pronto-socorro do Hospital Regional. Então, todos os dias, você ver pessoas adoecendo, ver histórias. Eu sempre digo que tem o lado bom e o lado ruim da emergência, de ser emergencista. Que você conhece a vida das pessoas, mas elas passam. O problema é quando você começa a criar aqueles grandes vínculos e aquilo te destrói. Então, o primeiro óbito que você tem, a primeira criança que morre na tua mão, isso não tem como você esquecer. E esse negócio de dizer, mas a tua vida pessoal é diferente da profissional, não existe. Em alguns momentos, você percebe que isso vai amenizando. Não é que as coisas não... você se tornou frio, as coisas não fazem mais sentido. Mas é que se você entrar num sofrimento mental, todas as vezes que você perder um paciente, você entra em colapso. Então, eu fui enfermeira de Covid, né? Eu trabalhei na época que o pronto-socorro tinha 25 entubados. Então, a gente perdia muitos pacientes. A gente tinha que decidir entre ou você entubar um paciente, você cuidar de um, e um estava morrendo e você não conseguia salvar todos. E chega no momento que, às vezes, parece que tu tem que brincar de ser Deus, porque você não consegue fazer tudo. E você faz o que você consegue. Só que, às vezes, para quem está lá fora, não consegue ver com os olhos de quem está lá dentro. Então, eu brinco sempre que quando você usa um óculos da enfermagem, as coisas elas mudam bastante. E, claro, não é defendendo todos, porque tem profissionais e profissionais em todas as profissões. Tem gente que gosta do que faz e tem gente que faz porque acha que é a única possibilidade que tem na vida, né? Mas eu acho que foi muito isso. A minha escolha da enfermagem, ela veio muito nesse processo de cuidar, nesse processo de fazer algo para as pessoas, que eu pudesse, de alguma forma, contribuir com a vida das pessoas. Poxa, que legal, que legal. E a gente levar no coração, né? Acima de tudo, ter no coração o sentimento de que, poxa, essa é a minha missão, é difícil, é desafiadora, né? Eu fico imaginando, né, quantas olhadas tortas, quantas reclamações, porque esse é um universo muito delicado e você seguir firme nesse processo. E aí vem minha próxima pergunta. Simone, vou direcionar para você. Vamos lá, eu estou conversando com uma psicóloga, eu estou conversando com uma enfermeira, elas são irmãs. Da onde surgiu a ideia da gente entrar no mercado do turismo rural e ainda com chalé? Então, como a Patrícia disse, parece que não faz sentido, né? Mas calma que faz. Explica. Calma que faz. É engraçado que aonde a gente escolheu o espaço para construir o chalé é um lugar que a gente, desde criança, a gente sempre ia lá, era só um potreiro. Apenas um potreiro, perto de uma mata, com muita pedra, perto de uma mata. E a gente achava lindo. Eu não sei se é a energia que tem lá,
qual é o encanto exato que tem lá, mas sempre nos chamou muito a atenção aquele local. Mas isso ficou amenizado lá, né? E aí a gente pensou assim, por que não uma segunda opção de renda, né? Que seria algo que a gente já queria voltar para as raízes lá do interior, da nossa família, acho que daquilo que te falei que a gente ama, eu pelo menos, né? Acredito que a Patrícia também ama a nossa infância. Então a gente, que esse pezinho de querer voltar, né? Então a gente começou a pensar numa possibilidade de trabalhar com turismo para deixar as pessoas sentirem um pouquinho do que a gente vivenciou lá, naquela propriedade, sabe? O contato com a natureza. Aquela mata tem os micos que vêm bem pertinho, elas não chegam a ter contato com a gente, né? Mas a gente, tanto que a gente chamava que era lá nos micos, a gente falava, lá na terra dos micos, porque tem micos lá, né? Então, o contato com a natureza, o contato com a cura emocional, eu acredito que esteja muito lá, como eu falei anteriormente. E aí veio essa ideia, né? De mostrar para o povo, para as pessoas, o que a gente viveu no interior de Linha Laranjeira, Caxambu do Sul. E aí, quando ia um coleguinha posar lá na nossa casa, um amigo, enfim, a gente sempre levava para mostrar lá. Olha que lindo, às vezes as pessoas ficavam assim, tá, é um potreiro, né? Com muita pedra. Né? Com muita pedra. E eu conversando com o pai, né? Um dia ele falando assim, sabe que quando eu era criança, eu olhava aqui em cima e eu imaginava construir alguma coisa. Mas como ele era criança também, ele imaginava um castelo, algo assim, sabe, diferente. E coincidentemente no mesmo local que a gente escolheu em colocar o chalé. Então eu acho que já estava escrito que a gente teria que ter construído algo lá. E ele, mesmo não sendo o nosso sócio, mas ele é, de certa forma, o nosso sócio nessa empreitada, né? E é isso, acho que a gente está querendo voltar às nossas origens e poder mostrar para as pessoas sentirem, voltarem a ter esse contato com a infância, porque muitas das pessoas, pegando a nossa idade em diante, ou tem avós que moram no interior, né? Ou tem alguma história ligada ao interior. Então, o nosso desejo é isso, eles poderem ou voltar a ter essa experiência ou poder proporcionar para os filhos, né? Porque a gente pensa em poder colocar também vai ser um chalé romântico, mas também a gente vai deixar ter uma pegada assim para que as crianças também possam ter um contato legal lá, umas brincadeiras, uns brinquedos mais antigos também, né? Então a gente vai trabalhar bem nessa questão. Então, acredito que seja mais nessa lógica, assim. Não sei se a Patrícia gostaria de falar algo mais que você também pensou? Não, eu acho que é poder dar a possibilidade de que as pessoas tenham realmente um pouquinho do que a gente teve. A natureza, ela é muito significativa. É incrível você ver um pôr do sol. E lá onde a gente tem o chalé, tu consegue ver um pôr do sol lindo. Então, para quem é da correria, do dia a dia, a gente diz do corre do dia, né? Você poder parar. Sabe o que é assim? Você mora na cidade e você tá num lugar onde você não ouve um carro, você não ouve nada. Você sentou e você ouve um passarinho. Você abriu a janela, você não enxerga nada para além de natureza. É isso que a gente quer proporcionar para as pessoas, que elas tenham, de novo, esse contato. Patrícia, eu já tô louca, já falei pra Simone, né? Eu já tô doida pra fazer minha reserva lá também. Amo esses lugares. Mas, Patrícia, como surgiu a ideia de sociedade? Partiu de quem? Quem teve a iniciativa? Porque, convenhamos, geralmente a gente vê muitas famílias que, muito pelo contrário, cada um segue o seu caminho quando são irmãos, pensamentos diferentes, e vocês não. Vocês optaram por um caminho oposto. Mais do que irmãs, sócias. De quem partiu essa iniciativa e por que vocês toparam esse tipo de parceria? Você sabe que foi meio que em conjunto, assim, não teve, quem iniciou o quê? Sabe quando a gente vai começando a conversar? Construindo. Mas e se fosse, será que seria legal e tal? E a gente tem alguns familiares que já empreendem nesse ramo. Então, se você pegar a Vila Trentin,
Em Erechim faz parte da nossa família. Obviamente não o nosso núcleo familiar ali, né? Mas é os nossos os primos do meu pai. Então a gente já tem esse entendimento de, olha que legal, eles também tiveram uma construção muito legal. Então, querendo ou não, essa sensação assim de poder estar empreendendo foi algo que a gente começou aos poucos. Será que a gente vai ficar só na enfermagem, só na psicologia? O que a gente pode fazer a mais? Mas não foi de uma em específico. Sabe quando as coisas vão se complementando? E, inicialmente, a gente tem um irmão e ele também estava nessa parceria, eu, a Simone e o Jean, mas aí depois o Jean entendeu que ele queria seguir em outras perspectivas, mais voltada para a agricultura e não necessariamente para o turismo, porque ele não ia conseguir dar conta por causa dos processos e do tipo de trabalho que ele faz, que ele trabalha com outro ramo, né? Que ele não ia conseguir dar essa continuidade. E para a gente não faz sentido começar uma coisa sozinha. Não teria como a gente construir o que a gente está tentando construir sozinho. Se a gente fala que tudo é família, a gente construiu a nossa vida em família, qual seria a lógica de ter um empreendimento de forma única? Não fazia sentido na nossa cabeça. Então, isso nunca nem foi uma possibilidade, assim, de dizer, não, eu vou fazer o chalé e é isso. Tanto que a gente, acho que as cadeiras lá em casa, elas já estão fundas, né? De tanto sentar e dizer, não, tá, como é que você vai fazer? Todo esse processo. Veja bem, isso, aquilo, projetos. O sonho do chalé, ele começou em 2024. Na IC, né? Aquele, como eu disse, a partir do momento que a gente tirou do coração para ir para a sola do sapato, ele teve muito processo. E esse processo ele não faria sentido ele ser de uma pessoa e não uma construção coletiva de família. Até porque acredito que as pessoas, quando pensam em sociedade, dá um arrepio, assim, nossa, sociedade, será que vai dar certo ou não, né? Eu acho que por a gente vir da agricultura familiar, que é a família mesmo trabalhando junto, vivendo junto, é 24 horas junto a família. Então, sempre deu certo no nosso núcleo familiar, óbvio, né? E eu e a Patrícia, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente é muito parecida e a gente também é oposto, mas a nossa linha de pensamento, a gente nunca teve brigas, a gente consegue ter uma coerência no diálogo de respeito, sabe? De aceitar a ideia, ou de eu poder dizer eu não concordo e ela também não, e a gente tentar encontrar a solução para quando nenhuma concorda, mas de uma forma geral a gente tem a mesma linha de pensamento, então é confortável essa sociedade, assim. Que legal. Nossa, muito legal ouvir essa parceria bacana que vocês estão construindo, que não é de hoje, é desde o início da vida de vocês, e continuar isso agora nos negócios é super bacana. Mas me chama muita atenção esse olhar que vocês têm para a essência de vocês, as experiências da infância que vocês estão resgatando, para trazer isso para outras pessoas, para que elas possam viver o que vocês viveram, né? O sentimento que vocês tiveram lá no passado. Então, é diferenciado, é muito diferenciado, e isso é bem bacana. E, bom. E uma curiosidade é que eu sempre falo que ela é minha irmã gêmea, de anos diferentes, né? Porque ela nasceu 2 anos depois, do mesmo dia. Então, a gente faz aniversário juntas. Sério? Que dia? 12/12. A gente faz. Então, ela veio 2 anos depois. Quer dizer, no mesmo dia e no mesmo mês vocês aniversariam. Que loucura! E veio veio de metida, tá? Porque nem foi planejada, né? Bem, eu não tenho nada a ver com isso. Não, óbvio que não, né? Mesma, não. Mas Jamais. deu certo. Ainda bem que ela veio. Demorou um pouquinho, mas veio. Vocês imaginavam, se a gente olhar, vai lá, né? Eu tô iniciando a minha carreira, vamos falar de 10 anos atrás, vocês estarem aqui iniciando um negócio que é de vocês. Patrícia. Olha, eu acho que é muito difícil quando a gente não que eu sou, nossa, meu Deus, como ela é velha, né? 28 anos, né? Passou do neonato. Tô com 10 a mais, tá? Mas eu acho que quando você pensa ali na adolescência, você não tem uma perspectiva de futuro com uma forma de empreender.
Eu acho que a gente foi projetado para você crescer e se desenvolver. Mas o empreendedorismo, ele não fazia muito parte do processo. A gente vem de uma família que trabalhou muito no interior e entendia-se que o interior ele não era algo rendável. Que para você ser alguém na vida, tu precisava ter uma graduação, tu precisava ter uma profissão, como se a agricultura não fosse uma profissão. Então, é como se o tempo inteiro você foi criado e construído para trabalhar para alguém, para ser alguém a partir de uma profissão. Então, eu confesso que essa parte de ser empreendedor não era algo que estava nos planejamentos há 10 anos atrás. Eu sempre quis ter algo meu, assim, sabe? Algo que acho que eu tenho um pouquinho dessa coisa de controladora, mas não tóxica também, né? Mas de eu poder tomar minhas decisões, de eu ter o meu horário, né? Então eu sempre achei isso bom na agricultura, porque se bem que a gente não tinha muito isso, porque a gente trabalhava com produção leiteira, era uma das práticas, então era de domingo a domingo, não tinha férias, feriado, nada, né? Folga. Então a gente tinha que se organizar para poder sair. Mas tinha como se organizar, se a gente quisesse, né, pausar, enfim. Mas eu sempre tive o desejo, mas não imaginava que seria no ramo do turismo, né? E que bom que está sendo. Por enquanto está sendo bom. Veremos, né? Esperamos que continue. A gente está ouvindo aos fundinhos os gritinhos do Felipe, né? Que eu estou ouvindo daqui. E aí, Simone, eu tenho uma curiosidade. Como está sendo para você conciliar maternidade com um negócio que está nascendo? Que precisa muito da tua atenção, do teu olhar para efetivamente as coisas acontecerem. Obviamente você tem a sua sócia, mas você comentava comigo nos bastidores que você tá lá junto, né? Muito com a mão na massa. Como é que tá sendo conciliar essa rotina? Então, eu reconheço meus privilégios demais. Eu sou uma pessoa totalmente privilegiada. Porque uma que eu tenho a minha mãe, que ela me ajuda muito. O meu filho, para começar, ele é muito tranquilo para cuidar dele. Ele é um amor, ele é doce, ele é calminho, ao mesmo tempo que ele quer brincar, mas ele não estranha, ele não é difícil de cuidar dele. Então, o que acontece? Eu acho que eu me permito também de levar a maternidade de uma forma mais leve. Quando a gente fala quando eu falo que eu me permito, até isso eu me permito, porque eu não quero que a maternidade eu escolhi não, claro, com os meus privilégios, né? Eu escolhi não levar ela de uma forma pesada, olhando como sendo tudo muito difícil. Então, eu acabo facilitando o meu processo. Então, todo dia eu vou lá para casa dos meus pais. Durante a manhã, o meu pai me ajuda nos trabalhos lá na finalização dos chalés, e o nenê fica com a mãe. Eu tô sempre com o celular ali, qualquer coisa ela me dá um gritinho, eu dou um pulinho lá, né? Porque é tudo muito perto, então qualquer coisa eu fico. Tem a minha sobrinha, a Lara, que ela brinca com ele, ela tem 13 anos, então ajuda também, querendo ou não, porque tendo alguém ali que interte ele e tal, já tá ótimo, né? Junto com o adulto, óbvio que eu não vou deixar ela sozinha com ele. Então, para mim está sendo leve e ao mesmo tempo me dá mais força para empreender e para fazer acontecer e pôr a mão na massa por ele, né? Porque agora eu tenho uma motivação muito maior, que é ele. Eu acho que aquilo que os meus pais fizeram, que foi trabalhar muito para dar algo para nós na vida adulta, eu também agora estou querendo passar isso, né? Trabalhar o máximo, dar o meu melhor para dar um conforto bom para ele também, né? Então ele tá me motivando para mim continuar nessa empreitada aí. Uma das coisas, né, que mais nos fortalece é o fato de termos filhos, né? Demais. E como muda a mentalidade. Porque eu tinha muito medo de ter filhos, né? Medo de às vezes, nascer com alguma deficiência. Porque, querendo ou não, é uma dor que as mães sentem. Um medo que todos acredito que tenham, né? E agora eu já penso que eu quero mais. Eu dizia que eu queria só um. Depois que veio o Felipe, eu pensei, não, tem que dar um irmãozinho, né? Mas ele já tem um, que é o Joaquim, que é o filho do meu marido, né? Mas eu acho que mais um ainda. Vamos ver mais pra frente. Que legal. Patrícia, a gente está falando, né, com um público feminino e vocês
tomaram a coragem de empreender na área do turismo. Vocês já estão no mercado de trabalho há bastante tempo. Você percebe alguma dificuldade, algum desafio, obstáculo por ser mulher empreendendo? Eu acho que desafios eles vão existir para todos. Mas quando a Simone fala de privilégios, a gente tem um pai que nos estimula e nos motiva e nos dá todo esse processo por trás. Porque eu confesso que, assim, cara, eu sou enfermeira, eu não sou engenheira. A gente já começa com essa situação de olhar para o projeto e entender o que eu posso fazer aqui. Não sei. E a viga, não sei o que ela... Não sei. E a cerca tem que ter tanto da madeira, daí da tábua tem que ser... Eu não sei. Sabe? Então, isso para mim sempre foi um desafio. A gente vai colocar dessa angulação, a gente vai fazer não sei o que do perfil tal. Pai, né? Então, acho que se a gente não tivesse, sim, a figura masculina, que é o meu pai por trás, talvez a gente teria muito mais desafios. Principalmente envolvendo, acho que por nós estarmos num processo ali que envolve essa parte de construção civil. Você tem que ter um conhecimento por trás. Porque, senão, as pessoas, elas olham a tua cara e pensam... Sabe de nada? Vou tirar dinheiro. Exato. Uhum. Então, você ter esse subsídio é muito importante nesse processo. Mas eu acho que, para além disso, né, a construção, saindo da construção, eu acredito que o feminino ele te dá mais força, ele te dá mais coragem, porque nem tudo te abala. Então, quando a gente pensa nesse empreendedorismo feminino, ele te dá a visualização e a percepção de eu consigo. Pode ser que meu pai está por trás me ajudando, com certeza. Mas a gente consegue, a gente está aqui. Então, é desafiador? Com toda certeza. Eu acho que quando a gente tem um sonho que ainda é só nosso, para que ele se torne algo real, se torna todo esse permeio de... Será que vai dar certo? E se não der? Meu Deus, olha tudo que a gente fez até agora. E o e se? Eu acho que o empreendedorismo ele vem muito nesse e se, porque até você ver que aquilo efetivamente deu certo, já se passaram vários anos. E aquele momento que tu pensa, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente eu deveria ter investido? E às vezes a gente fica nessa de, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa correta? O jeito correto? E muitas das coisas a gente aprendeu fazendo que não dá pra fazer assim. Sabe aquela coisa que tu diz, da próxima não vai ser assim. Na raça. Né? Porque não que, mas dá pra fazer benchmark, não sei o que lá. Tem coisas que nenhum benchmark vai te ensinar. É você aprendendo e fazendo. Então, eu acho que os maiores desafios, claro, ainda tem muitos por vir, mas eu acho que os maiores desafios, eles estão com a nossa cabeça. De entender que a gente pode e que a gente consegue, e cada um nos seus processos, né? E a gente tem um tempo, e cada um tem um tempo. Eu brinco, eu e a Simone, a gente tem tempo muito diferente. A Simone trabalha no 1.0, eu no 2.5. E às vezes a gente tem essa situação de que eu quero, meu Deus, no domingo de noite eu já começo a mandar mensagem para a Simone, tem que fazer isso. Calma. Né? Por quê? Porque eu trabalho mais no sábado e domingo lá. Como eu sou CLT de segunda a sexta, sábado e domingo a gente trabalha direto lá no chalé. E às vezes de noite eu fico pensando, meu Deus, mas essa semana eu tenho que organizar tal e tal e tal coisa, daí faz lista e compra não sei o que lá, não sei o que lá. E a Simone, calma! Vai dar. Como? Outro dia ela disse assim, porque... Quem olha pra gente e pensa que não, mas a gente põe a mão na massa de verdade. A gente tava fazendo uma cerca. Eu tô imaginando. É verdade. Inclusive, a gente tem vídeos, a gente filmou o processo. A gente filmou porque a gente vai querendo. Filmamos, fazendo buraco lá, inteirando os palanques. O celular caiu? Caiu, tem vários processos. Assim, você olha a cara agora, tu pensa, não é a mesma pessoa que tá lá nesse vídeo. Não é. Mas é. E aí a Patrícia disse, não, chegou as tramas. Que trama é um negócio que você coloca nos arames, né? Pra segurar ele mais firme. Chegou, tem que ir lá buscar, porque tava na casa... a gente tinha colocado a residência da minha sogra pra chegar pelo Mercado Livre. Eu disse, querida, as tramas já tá na cerca, calma. Mas assim, toda afobada, né? Toda afobada. Calma.
Patrícia, Vai dar calma, certo. vai dar certo. Então, é muito isso, ao mesmo tempo que por isso que eu reforço, ao mesmo tempo que a gente é parecida, a gente tem o lado oposto. Ela vai acelerando, eu vou freando. Calma. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Alguém A que... Patrícia, a mente dela não para, e eu já vou mais apaziguando. E, na verdade, uma das situações é porque muitas das coisas que estão sendo construídas lá, a gente quer que fique um pouquinho da gente. É diferente quando você paga para alguém lá fazer. Isso não é a tua cara. Agora, a cerca ficou um pouco torta? Não ficou. Não se pode ter tudo na vida. Eu brinquei, eu falei outro dia pro pai bem assim. Pai, eu tava lembrando que você falava pra nós, olha, essa cerca que eu fiz quando eu e o irmão dele, o Valmor, né? O tio Valmor, fizemos tudo essa cerca e foi tudo nós que fizemos. Eu disse, cara, que legal, agora eu vou poder olhar pro Felipe e dizer essa cerca que fui eu e o vô que fizemos. E com a participação da Patrícia no final de semana. Que orgulho. De sábado e domingo. Que orgulho, eu fiz Nossa, uma que cerca legal. também. Que legal. A gente vai ouvir, né, esse brilho nos olhos, sabe, que vocês têm em relação ao Chalé Encantos da Mata. É muito bacana ver essa conexão linda que vocês já têm, estão criando, fortalecendo. É totalmente visível, isso é muito legal. Mas eu fico imaginando, e a gente já vai se encaminhando aqui para o encerramento, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Simone, se você pudesse encontrar hoje, sabe, a Simone, vamos lá, de 15 anos. A Simone de 15 anos, ela tá na tua frente e você pudesse passar uma mensagem para ela. O que você diria para Simone de 15 anos? Caraca. O que eu diria para Simone de 15 anos? Olha, eu diria para ela confiar no processo que ela ia ter na vida dela, todos os caminhos que ela estava percorrendo, para ela confiar e ela continuar seguindo o coração dela, porque eu sempre segui o meu coração. A Simone sempre seguiu o coração e a intuição, que ela continuasse, porque eu não mudaria nada na minha vida. Hoje eu penso assim, mas você falou que gostaria de voltar para a origem, então você faria uma faculdade de novo? Com certeza, porque a psicologia eu amo de paixão, ela me transformou de uma forma surreal. Então a gente consegue ver o mundo de outra forma também, né? E vai abrindo um leque de possibilidades, de a gente conhecer pessoas, né? É algo muito subjetivo, né? Que a gente vai construindo. Então eu não mudaria nenhuma vírgula da minha vida até este presente momento. Eu diria para ela confiar no coração dela e continuar agindo como ela imaginava que seria a vida dela. Que lindo. Você é muito coração. Eu sou. Eu sou muito coração. Mas sou brava também, tá? Jura, amiga? Juro, eu sou brava também. Eu duvido. Ah, sou. Não duvidem. Não duvido. Eu sou coração, mas eu sou então muito deixamos justa. Assim. Deixamos assim. E a Patrícia? Eu já ia dizer, guria, para, não surta. Não surta! Vai dar certo! Entendeu? Em algum momento vai dar certo, porque no fim até a pedrada ela te ensina, né? E às vezes eu acho que é muito isso, a gente não percebe que todos os processos da nossa vida, ele tem um porquê, você só tem que entender o motivo deles. Aquela porta que se fechou na tua frente e, na verdade, às vezes é o que tu para e tu tem que entender. Bom, e de aqui em diante, como a gente vai ser? Então, acho que eu falaria pra guria de 15 anos, ó, para, não surta, vai devagar, entendeu? Mesmo sabendo que ela ia sair correndo. Né? Não, é ela. É ela. Ela é assim. Ela é assim. Ela não vai deixar de ser assim. Não. E que legal que é isso, a gente se respeitar, se reconhecer, se respeitar e entender, poxa, ela é assim e vai ter uma Simone na vida dela para equilibrar e vai ter uma Patrícia na vida da Simone para equilibrar e as coisas vão acontecer. Que legal. Todo episódio eu sempre busco extrair algo que faça sentido para mim, algo que... E eu convido as mulheres que nos assistem a fazer o mesmo. Então, alguma frase, alguma colocação que vocês fizeram. E eu quero trazer 2 pontos aqui, tá? Que me chamaram muita atenção e que eu quero levar para a vida, sim, quero levar para mim. Quando a Simone fala sobre voltar às origens. Como isso é bacana, Simone, porque...
Voltar às origens me fala muito sobre humildade, me fala muito sobre família, me fala muito sobre essa conexão com o eu. E muitas vezes a gente entra nesse processo operacional, uma agenda atrás da outra, um compromisso atrás do outro, as N atividades, né, em que a gente se coloca à disposição de uma sociedade para fazer e esquecemos das nossas origens. Muito obrigada por dividir isso com a gente aqui no podcast, tá? E a Patrícia colocou outro ponto aqui que eu achei perfeito quando ela fala assim, não faz sentido empreender sozinho. Não faz sentido fazer algo sozinho porque o resultado ele vai ser totalmente diferente se eu estiver conectado com quem está do meu lado, né, dividindo isso. Quando eu perguntei, né, de quem foi a ideia, foi conjunto, porque não faz sentido fazer isso sozinho. E aí, Patrícia, eu penso quanto muitas vezes a gente quer fazer algo sozinho para fazer, sabe aquela velha, né, aquela velha que nunca cai de moda, né, a frase, se você vai sozinho, você pode ir mais rápido, mas se você vai com outras pessoas junto, você vai mais longe. E é isso. O fato de estar acompanhado, cercado de pessoas que façam sentido para você, para construir algo grandioso. Muito obrigado por dividir isso com a gente aqui. Fez bastante sentido para mim. Quero compartilhar aqui com quem está nos assistindo. Se fez sentido para você também, reforça isso, escreve em algum lugar. Ou ainda, se a gente teve outro momento que fez muito sentido para você, aproveita. Se te tocou no coração, leva, né? Como a gente disse, tira do coração e coloca na sola do sapato. É isso, para fazer acontecer. E para finalizar, eu quero convidar vocês a deixarem uma mensagem final, falando um pouco sobre o fato de sermos mulheres que são ouvidas, né? A gente poder se fazer ouvir e nesse universo do empreendedorismo com o Chalé Encantos da Mata. Simone, por favor. Então, primeiro, muito obrigado pelo espaço. É sempre muito prazeroso conversar contigo, com toda a tua equipe. Foi muito bom, então, essa conversa, né? E o que eu poderia deixar aqui, uma mensagem para quem está ouvindo a gente, eu sou muito daquela de me jogar, como eu falei antes, né? De se permitir. Então, se permitam. É claro que a gente tem que ter muita parcela de responsabilidade, porque quando a Patrícia fala que foi pensado muito para chegar até onde a gente chegou, que a gente nem chegou ao final, a gente pensou em plano A, plano B, plano C, né? O que se não der certo aqui, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai adaptando aqui, ali. Então, a gente tem que empreender, sim, mas com muita segurança naquilo e não desistir. Não é na primeira pedra que você vai tropeçar que você vai desistir. Você tem que pegar aquilo, colocar embaixo do teu braço e assumir, né? Então, a gente não pode desistir. Né, a mulher, às vezes, acaba achando que tem uma fragilidade e a gente não é frágil. Né? Muito pelo contrário, a gente com muita luta, enfim, a gente às vezes acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas isso só mostra quanto a nossa força é grande, né? Então, que a gente não desista na primeira, e nem na segunda, nem na quinta, e nem na 10ª tropeçada, e a vida é isso. A gente nunca vai ter 1000 maravilhas, mas a gente sempre tem que encontrar uma forma da gente conseguir encontrar a luz no final do túnel, né? Então, o problema, se existe um problema, ok, agora eu vou ter que encontrar a solução. Não adianta ficar me descabelando. E é isso. Então, empreendam naquilo que vocês amam. Porque não basta só empreender para querer ganhar dinheiro. O dinheiro é uma questão secundária. Primeiro tem que ter um prazer pessoal, porque senão nunca vai dar certo. Então, empreendam naquilo que vocês amam, que não tem erro, né? Claro, com uma responsabilidade financeira e tudo, né? Mas seria isso. Gente, essa foi na veia. Patrícia, sua mensagem. Fica difícil falar depois disso, Poxa. né? Meu Deus. E a responsa, né? Mas enquanto você estava falando, eu me peguei pensando que é isso, a mulher ela foi construída socialmente para servir.
Só que a partir do momento que você só entende que o teu papel é servir, você não entende que existem vários outros papéis. É igual a maternidade, você pensa que, meu Deus, será que eu vou dar conta de ser mãe? E você só descobre e percebe depois que você é mãe. Eu não sou mãe. Eu sou mãe de um filho biológico, que é uma coisa muito diferente, mas eu convivo, né, com a Simo, com a mãe, enfim, com pessoas que bate aquele desespero de pensar, poxa, será que eu consigo ser mãe? E é na mesma lógica de quando você pensa em empreender. Será que eu consigo empreender? Tu consegue, porque isso está dentro de você. Eu acho que a mulher, ela tem muito isso. O frágil, o sexo frágil que a gente fala, isso não tem a ver com a mulher. A motivação, ela pode ser, às vezes, emotiva. Às vezes a gente tem uma motivação mais emotiva, mas ele faz parte do nosso processo. E eu acho que é isso. Quando você faz com o coração, com a motivação e sendo emotivo ou não, eu acho que isso faz total diferença. Então, você só vai entender o que é ser empreendedora quando realmente você bater no peito e dizer, eu sou, eu consigo e eu faço. O que foi isso? Que pedrada! Gente, muito bom conversar com vocês, muito bom entender essa dinâmica, né? A forma como vocês encaram a vida, a forma como vocês encaram a família, a sociedade, o negócio. São formas de ver e com certeza contribuiu muito aqui. Muito obrigada por estarem aqui com a gente no podcast do Viva a Voz Delas. Foi maravilhoso conversar com vocês. Foi uma atrás da outra, né? Foi pancadão, que legal. E eu quero agradecer você por estar aqui com a gente no podcast do Viva a Voz Delas, na companhia da Simone, na companhia da Patrícia, na minha companhia, tá? Que é um prazer sempre enorme estar conversando com você, mulher. E mais uma vez fica o convite, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela mulher que precisa ouvir as instruções, os direcionamentos, tá? Diretas e retas, como elas foram aqui, que com certeza vai fazer sentido para você no momento aí que você está passando, nessa fase da sua vida. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do Viva a Voz Delas e até o próximo podcast.